seja muito bem-vinda. Hoje eu vou contar para vocês uma única estratégia, vou falar sobre uma única estratégia que você pode aplicar de imediato após assistir esse vídeo e que pode fazer toda a diferença quando você estiver lidando com ataques de birra com os seus filhos. Então, fica ligada que essa vai valer a pena. Vamos lá, quando a gente está lidando com o mau comportamento dos nossos filhos, o que é uma das primeiras coisas que a gente faz? Vá para o seu quarto já! Não quero ouvir você falar sobre isso, né? E sai daqui agora! Normalmente a gente usa alguma estratégia de isolamento, né? Vá para o quarto, vá pensar no que fez, né? Saia daqui, né? Essas normalmente são as técnicas que a gente aplica. A nossa expectativa como pais, quando a gente faz isso, é de que os nossos filhos de fato se retirem do lugar e tenham como um tempo, né, uma pausa para que eles reflitam sobre o que eles fizeram, né? Só que no meio disso tudo, a gente já fez com que eles tenham experienciado ali dor, medo, vergonha, culpa, né? Então a gente normalmente associa esse período de isolamento com esses sentimentos também que estão atrelados a isso. O que a gente não para, muitas vezes, para nos darmos conta, né, é de que, na verdade, quando a gente toma esse tipo de decisão, né, a gente, na verdade, está estimulando o oposto. Então, quando a gente manda o nosso filho para esse isolamento, essa pausa, para ele pensar o quão ruim, o quão mal comportado ele foi, né, com a expectativa de que isso vai motivá-lo a fazer melhor da próxima vez, na verdade a gente está estimulando o contrário, tá? Vamos lá, eu vou convidar você a fazer uma pequena reflexão aqui, uma pequena simulação. Imagina que você está no seu trabalho e que seu chefe te manda ir para uma sala em separado e pede que você fique lá até que você reflita sobre o erro que você cometeu durante uma reunião enquanto você apresentava os resultados da sua área. Imaginou? Esse é um exemplo. Pode pensar em qualquer outro também, né? Que seu marido te chame, então, para ficar num local isolado, para que você possa refletir sobre uma situação que ele acha que não foi adequada. Enfim, é quase que absurdo pensar nisso, certo? Imaginou? E se isto fosse uma possibilidade, se isto fosse real no nosso, né, no mundo dos adultos, que os chefes, colegas, parceiros, etc., nos mandassem para esse cantinho do pensamento, para esse local de isolamento para refletir sobre o que a gente fez, fala a verdade, você ia se sentir mais motivada ou menos motivada a fazer melhor da próxima vez? Você ia se sentir encorajada ou desencorajada? Quais pensamentos e sentimentos iam passar pela sua cabeça? Muito provavelmente, você se sentiu injustiçada, você teve raiva, ou você teve vontade de se esconder, de fugir, de sumir, ou ainda pode ser que você tenha sentido vontade de se vingar, né, aquele sentimento de, você tá falando assim comigo, você tá gritando comigo porque eu cometi um erro, então tá bom, da próxima vez você vai ver só o que vai acontecer, né? Então, eu tenho certeza que você, mãe, faz o que faz e fez o que fez até hoje com a melhor das intenções, com todo o amor que você tem, acreditando que esta é a forma ideal, que esta é a forma com a qual você tem para ensinar os seus filhos a serem melhores, a serem adultos maravilhosos, tá? Só que existem outras estratégias, outras formas de lidar com isso, que causam muito menos estresse, muito menos dor para você e para suas crianças. Então, deixa eu te contar uma coisa, uma boa notícia. Você é, sim, uma boa mãe. Você simplesmente não conhecia outra forma de lidar com isso. Afinal, nós praticamos tudo aquilo que a gente aprendeu, que foi aplicado na gente, né? Que os nossos pais aprenderam com os pais deles, que aprenderam com os pais deles e assim por diante. Tá? Esse modelo mais autoritário ou permissivo, ele vem sendo aplicado por anos e anos e anos. Tá? E é quase que ilusório a gente pensar que a gente vai motivar as nossas crianças ou outra pessoa a fazer melhor, né? A partir do momento que a gente faz com que eles se sintam mal, a partir do momento que a gente faz com que eles se sintam muito ruins a respeito de uma situação, né? A criança pode sim, tá, agir imediatamente da forma com a qual você espera que ela haja, por medo, por insegurança,
né? Por medo de ser abandonada, de perder o amor dos seus pais, tá? Mas ela não aprendeu. De fato, ela não aprendeu. Ela não aprendeu causa e efeito. Ela não aprendeu a fazer pelo exemplo. Seguir uma boa atitude, um bom comportamento pelo exemplo. Tá? Simplesmente ela está atuando a partir de um sentimento de medo. Quando a gente aplica qualquer abordagem que traga essa sensação de medo, de insegurança, né, de incerteza, muito provavelmente o que está passando pela cabeça das nossas crianças é de que, poxa, eu realmente não sou uma menina boa, eu sou uma menina má, né? Poxa, meu pai e minha mãe não me amam. Poxa, realmente eu sou teimoso, malvado, né? Então tudo isso vai passando na cabeça dessa criança, tá? E se a gente olhar para as necessidades primordiais de todo ser humano, desde pequenininho, desde quando nascemos, né, até a idade adulta, as necessidades principais são a de nos sentirmos aceitos, pertencentes, amados, importantes. Afinal, somos seres sociais, certo? O bebê, ele precisa de alguém. O bebê humano precisa de alguém para sobreviver. Então, instintivamente, ele busca o outro, ele busca conectar-se com a outra pessoa, seja a mãe, o pai, qualquer outro cuidador, a figura mais presente ali na vida dele, tá? Então, quando a criança, ela passa por essas experiências, muito provavelmente ela começa a tomar decisões, tá? Nós tomamos decisões desde pequenininhos. Dou aqui um exemplo para vocês. Um bebê, ele está no berço, ele pode, por qualquer motivo que seja, associar que o berço não é um lugar seguro. Ele tem alguma experiência ali, enfim, qualquer que seja, de repente ele teve alguma experiência de cólica, algum mal-estar, ele estava no berço naquele momento e ele associou que o berço é um lugar que não é seguro. E ele associou que o colo da mãe é um lugar seguro. Então ele tomou uma decisão. Tá? Então, a todo momento, nós estamos tomando decisões. Quando a gente dá essas experiências para os nossos filhos, né, de que eu errei, então eu sou um menino ruim, eu sou um menino mau, a nossa criança, ela pode estar tomando diversas decisões a partir daí. Tá? Ela pode, por exemplo, decidir e interpretar de que ela só é aceita, que ela só é amada, se ela fizer o que o outro espera dela. E aí, quem é o adulto que muitas vezes se identifica com o que eu vou falar aqui agora? O adulto que busca o tempo inteiro aprovação nos outros. Que busca o tempo inteiro se sentir bem, se consegue fazer com que o outro se sinta bem. Né? Então, olha só. Ai, Joana, mas o que eu faço com relação a isso? Tem como eu controlar? Ah, eu estou sendo uma péssima mãe. Calma, não é sobre culpa. Não é sobre culpa. Você vem fazendo o que você vem fazendo até então, porque era o que você sabia, porque era o que você aprendeu. Eu até pouco tempo também aprendi muito sobre isso. Né? Porque a nossa cultura, as culturas ao redor do mundo, vêm desse modelo mais tradicional. O modelo do patriarcado, onde existem pessoas que mandam e outros que obedecem. Tá? E onde o medo é algo que se utiliza, o poder, a força é algo que se utiliza para fazer com que as pessoas se movam para uma ação, para controlar, digamos assim, né? Um comportamento, seja o que for. Tá? Então não é sobre culpa. A gente esquece a culpa. Tá? Culpa não ajuda, culpa atrapalha. A gente foca na consciência. Quando eu tenho consciência de algo, então eu tenho poder de escolha. Quando eu sei algo, eu posso tomar uma nova decisão. Então, se o meu filho vai interpretar X, Y, Z, isso cabe a ele como um indivíduo, tá? Não é sempre tudo que nós vamos conseguir influenciar ou controlar, tá? Mas nós podemos ter a consciência e deitarmos tranquilos no nosso travesseiro à noite, sabendo que nós tentamos de tudo e nós fizemos o melhor com relação à forma de nos relacionar e nos conectar com as nossas crianças. Bom, vamos então falar do que interessa. Como eu posso lidar, Joana, com o meu filho quando ele perde o controle? Qualquer idade que seja, tá? Normalmente, crianças a partir dos 2 anos, 3 anos, a gente começa a conseguir aplicar essa abordagem que eu vou passar aqui para vocês, tá? Crianças menores pode ser um pouquinho mais difícil. Então, a gente aborda de um outro jeito. Então, vamos focar aqui em crianças de 2 anos para cima, tá? E adultos também funciona, tá? Então, eu vou contar para vocês hoje aqui
uma das milhares de estratégias que a gente pode aplicar quando a gente estiver lidando com uma situação difícil, um desafio de comportamento dos nossos filhos, tá? Então, eu vou falar hoje sobre a pausa positiva. E uma coisa muito importante que eu quero que vocês memorizem para sempre. Todas as vezes que nós estivermos diante de uma situação de erro, tá? De uma situação desajustada, seja como quer que você queira chamar, vamos enxergar que nós estamos diante de uma oportunidade de aprendizado. Todos os erros são grandes e valiosas oportunidades de aprendermos e fazermos diferente e fazermos melhor. Então, quando a gente fala de um desafio de comportamento, normalmente nossos filhos estão como? Ou aos prantos, ou no chão, ou gritando, ou chorando, ou batendo, tentando bater na gente, né, mordendo, enfim, falando palavrão, seja o que for. Então, toda vez que a gente olha para um comportamento desse, nós estamos olhando para um comportamento que não está regulado. Nós, adultos, não conseguimos sempre essa autorregulação, não é mesmo? Quantas vezes nós falamos, nossa, perdi o controle, estou descontrolado, né? Nossa, perdi a cabeça, fiquei cega, fui lá, botei de castigo, gritei, bati, seja o que for. Quantos de nós? Fato é que nossas crianças, elas não aprenderam ainda a autorregulação. Isso é algo que é modelado, aprendido, copiado dos adultos. E por conta da maturidade cerebral dos nossos filhos, eles ainda não possuem ainda a capacidade de fazer essa análise, né, do que ele está sentindo versus o que ele deveria fazer para não extravasar essa raiva de forma incorreta. Nós adultos conseguimos fazer isso, certo? Às vezes a gente não consegue, que é quando a gente fala que perdeu a cabeça, tá? Mas o importante é que a gente saiba que às vezes as crianças estão sendo apenas crianças, se comportando apenas como crianças se comportam, tá? Então é preciso que a gente ensine para elas, que a gente estimule, né? Que a gente mostre para elas e ensine. Pessoal, isso é uma habilidade de vida que a gente está trazendo para elas, quando a gente aplica essa ferramenta, essa técnica que eu vou contar aqui agora, né? É importante que a gente mostre para elas como se autorregular, como buscar esse centramento, esse equilíbrio, tá? E o que é a pausa positiva? A pausa positiva nada mais é do que mostrar para os nossos filhos que existe uma maneira eficaz de você lidar com o seu sentimento de raiva, de frustração, de agressividade, o que quer que seja. Então, primeiro a gente valida e reconhece o que os nossos filhos estão sentindo como algo correto. Não é errado sentir raiva, não é errado sentir tristeza, frustração, não é errado. Faz parte de sermos quem somos. O que não é correto é a ação que a gente toma a partir destes sentimentos, tá? O que não é respeitoso é a forma que a gente extravasa esse sentimento para o mundo. Seja agredindo alguém, seja machucando alguém, seja danificando algo, tá? Então, olha só, a gente está ensinando respeito mútuo. Eu respeito você, filho. O que você está sentindo é justo. Pode até não ser para você, tá? Você pode achar que é um motivo bobo, mas isso não vem ao caso. O que ele sente é o que ele sente, tá? Então, eu respeito, filho, o que você está sentindo. A mamãe, no seu lugar, também se sente assim em algumas situações, tá? Só que existem formas da gente lidar com isso. Só que aí você não precisa dialogar com seu filho e contar uma longa história a respeito disso, principalmente no momento que ele estiver naquela explosão de emoções, né? Até porque a criança tem linguagens diferentes, tem formas de compreensão diferentes. E nada melhor para uma criança do que aprender pelo exemplo, tá? O aprender fazendo. Então, a pausa positiva, bem resumidamente, ela é basicamente assim. Você conta uma história para sua criança. No momento que ela estiver tranquila, bacana, serena, conta uma história para ela, que eu vou contar para vocês também, sobre um cantinho mágico que acalma. O cantinho mágico que acalma é um lugar que as crianças criam com a nossa ajuda, a depender da idade, e é um cantinho que elas próprias vão construir e que elas vão entender durante essa construção que é um lugar especial, feito por elas, criado por elas, né? Com toda a carinha que ela quiser colocar lá. E é um cantinho que elas vão voluntariamente, nós não forçamos, nada.
Elas vão voluntariamente, se elas decidirem que é o melhor para elas. A gente pode até lembrá-las disso, né? Filho, gostaria de... Elas vão quando elas querem se sentir melhor, mais calmas. Tá? Quando elas querem sair daquele furacão e tentar se acalmar. Tá? O espaço mágico que acalma. Tum! A porta dos fundos se abriu e Tom entrou rapidamente com a cara mal-humorada. Oi, Tom! Tom fechou a porta o mais forte que pôde. Posso ver que você está muito chateado. Você quer conversar sobre isso, filho? E Tom disse, não, enquanto chutava a mesa da cozinha. Ai, ele gritou. Por fim, Tom correu para os braços de sua mãe e chorou, chorou, chorou enquanto ela o abraçava. Tom parou logo de chorar e fez 2 respirações profundas do jeito que a mamãe havia ensinado. Tom contou para a mamãe como ele tropeçou e quebrou a tigela de argila que tinha feito para o aniversário do papai. Eu sinto muito, filho. Você estava tão orgulhoso daquela tigela. Você deve estar muito triste por tê-la quebrado. Eu estou triste e bravo. Tudo bem se sentir triste e ficar bravo, mas não é legal machucar a si mesmo ou a mesa. Você se lembrou de respirar fundo. O que mais você pode fazer para se acalmar quando estiver chateado? Eu não sei, disse Tom com uma voz triste. Eu tenho uma ideia. Quer saber qual é? Disse a mamãe. Está bem, Tom disse. Mamãe geralmente tem boas ideias. E se você pudesse criar um lugar especial para te ajudar a se acalmar, como seria esse lugar? Tom fechou os olhos e pensou e pensou. Já sei, ele disse em voz alta. O espaço sideral. Ele seria escuro e teria muitas estrelas brilhantes e grandes planetas coloridos e uma nave espacial gigante para eu poder pilotar. Parece uma ótima ideia, filho. E qual será o nome desse seu lugar especial? Será o espaço mágico do Tom, porque será como espaço sideral e vai ajudar a me acalmar. Tá bom, disse a mamãe. Vamos achar um lugar no seu quarto onde você pode criar o seu espaço mágico. Tom apontou para o canto do seu quarto e eles acharam tudo o que precisavam para criar o espaço mágico dele. A mãe pintou a parede de preto. O Tom recortou as estrelas para colar na parede. Eles coloriram bolas de isopor, penduraram no teto, imitando os planetas. Por fim, Tom pintou uma caixa para que ela ficasse igual à nave espacial e entrou nela com um sorriso em seu rosto. A mãe perguntou, como você está se sentindo no seu espaço mágico, filho? Tom respondeu, eu me sinto feliz aqui. A mãe sorriu e disse, agora você está pronto para criar um novo presente de aniversário para o papai. E Tom começou a preparar o presente, o novo presente de aniversário para o papai, quando, de repente... Tom estava com raiva. Ele sentiu seu rosto ficar quente, seus dentes travarem, seu rosto acelerar. Ele queria jogar as tintas no chão e rasgar o seu desenho. Ele derrubou a tinta toda sem querer em cima do desenho que ele estava fazendo. Então ele se lembrou do seu espaço mágico para se acalmar e correu para o seu quarto o mais rápido que pôde. Ele se sentou embaixo das estrelas e planetas. Tom esqueceu que estava em seu quarto e logo pensou, meu rosto não está mais tão quente. Meu coração não está tão acelerado mais. Tom percebeu que sua raiva foi pouco a pouco para o espaço. Ele estava se acalmando. Tom estava tão animado.
Mamãe, meu espaço mágico que acalma realmente funciona. Estou vendo que sim, filho. Agora você sabe como cuidar de si mesmo quando ficar bravo ou estiver chateado. Sim, disse Tom, e agora eu sei o que fazer para o aniversário do papai. O que, filho? O que você vai fazer? Perguntou a mamãe. O seu próprio espaço mágico que acalma. Essa é uma forma poderosa de ensinar as nossas crianças, de uma maneira leve e divertida, sobre como buscar nos acalmar, como lidar com as frustrações. Porque frustrações serão muitas na vida, certo? Mas como lidar com elas, tá? Depois me conta aqui se seus filhos usaram, se você gostou e como tem sido aí para vocês. Qual nome eles deram para esse espaço que acalma? Uma coisa muito importante também. Quando vocês definirem esse local especial, que é o local de se acalmar para os seus filhos, é importante que sempre quando seus filhos estiverem frustrados, nervosos, com raiva, tristes, seja qual for o sentimento, que você lembre dele, que existe esse lugar. Você pode dizer assim: filho, você lembra do seu espaço, do seu cantinho que acalma? Você está com vontade de ir para lá? Ou você prefere que a mamãe te dê um abraço? Então, ao invés de brigar, de tentar conter aquele sentimento que está vindo na criança, vamos deixá-la experimentar isso. Vamos ensiná-las estratégias, habilidades que elas possam utilizar, não só hoje, mas anos à frente. Quando elas forem adultas, elas vão lembrar disso. Se a sua criança, mesmo assim, as pessoas perguntam, mas Joana, e se meu filho disser, não quero ir? Tudo bem. Sabe a coisa que você pode fazer? Vai você. Você pode falar assim, tá bom, filho, então você não quer ir? A mamãe então vai. Porque aí quando você vai, você sai de cena. Você também vai estar provavelmente ali totalmente à flor da pele. Né? Quem sabe até o ponto de explodir. Então antes que isso aconteça, você fala, filho, então a mamãe vai. Porque aí você está fazendo o quê? Ensinando pelo exemplo. Então você vai até o cantinho que foi criado por ele, ou você pode até criar um próprio seu e mostrar para ele qual foi esse cantinho seu, seja um banho, um gostoso demorado, seja tomar um chá, seja sair para dar uma volta, o importante é sair de cena, tá? Nesta ferramenta específica, o importante é entender este conceito, eu saio de cena, procuro o meu equilíbrio, tá? Porque, mas aí depois que tudo, né, foi pro cantinho, meu filho foi pro cantinho que acalma, ou eu fui no lugar dele, eu me acalmei, ele se acalmou, morreu por aí? Não morreu por aí. Depois disso, você pode tomar duas decisões. Você pode retomar o ocorrido, e aí vocês vão estar mais tranquilos, mais serenos, mais calmos para falar sobre o que aconteceu e focar nas soluções, o que aconteceu, como nós vamos resolver isso para que não aconteça de novo. Sem acusações, sem procurar culpados, simplesmente isso aconteceu, como vamos resolver? Ou você pode simplesmente optar por não tocar mais no assunto, depender do que tenha sido, foi resolvido, ele ficou nervoso, se acalmou, tá tudo bem, tá? Essa é apenas uma das maneiras maravilhosas que a gente pode usar, tá? E que podem trazer grandes benefícios no seu dia a dia com suas crianças. Depois me conta aqui como é que foi para você. Beijo enorme.